Em 12 anos, o gasto do governo de Minas Gerais para atender demandas de saúde por meio da Justiça aumentou mais de 1.000 vezes. Em 2002, foram R$ 164.300. Em 2014, o montante foi de R$ 222 milhões. Quais as razões do alto crescimento? Como equilibrar os recursos em saúde e o direito constitucional à saúde? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Renato Luiz Dresch, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é coordenador do Comitê de Saúde de Minas Gerais, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e também membro do Comitê Executivo Nacional do mesmo conselho. Ele é magistrado há 22 anos e já passou por 4 comarcas: Ibiraci, Piumhi, Passos e Belo Horizonte. É desembargador há 8 meses. Doutor Renato, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Obrigado, prazer é meu. Mais uma vez estarmos aqui discutindo, sobretudo, judicialização da saúde, que é um tema que tem uma repercussão financeira muito grande, impacta o orçamento dos municípios, Estado e União. Isso é relevante que a sociedade discuta isso. Muito bem. Doutor Renato também é especialista em Direito Processual pela Faculdade Municipal de Direito de Franca, mestre em Direito Público pela mesma universidade, especialista em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e também é professor de Direito Processual Civil e estágio supervisionado de ações constitucionais da Faculdade Arnaldo aqui em Belo Horizonte. Doutor Renato, o nosso tema então é esse aumento exponencial, esse crescimento das ações judiciais em saúde. Quais são essas razões? As razões são que a sociedade descobriu que nós temos uma garantia constitucional de acesso à saúde, que a saúde é um direito que foi contemplado na nossa Constituição Federal, na nossa legislação infraconstitucional, como sendo um direito humano fundamental. Se trata de um direito social com acesso universal, igualitário e atendimento integral. E a sociedade acabou descobrindo que ela tem esse direito de acesso à saúde, é um patrimônio nosso, que todo cidadão, ou toda pessoa que tem esse acesso. Como é que o senhor avalia essa situação de se obter saúde apenas por meio da via judicial? Não é apenas por meio da via judicial, que nós temos sim, várias políticas de implementação de saúde. O fato é que a deficiência da política pública, ela leva as pessoas a procurarem o poder judiciário. Muitas vezes o acesso é dificultado através das ações administrativas, então leva o judiciário a ser um protagonista nessa demanda. Isso realmente é um equívoco. O Poder Judiciário não deveria ser o lugar onde se busca saúde. A saúde deveria ser buscada através de um posto de saúde e a pessoa deveria entrar na rede regionalizada e hierarquizada da atenção básica, média e alta complexidade e não buscar o Poder Judiciário. E essas razões da excessiva judicialização da saúde, o senhor atribui isso à falta de financiamento da saúde ou má gestão do gestor público? São 2 fatores. Em primeiro lugar, nós temos sim problemas sérios de gestão, que nós não sabemos como a política funciona, como temos acesso à saúde. E de outro lado tem a questão orçamentária, que de acordo com a Constituição Federal, os municípios são obrigados a gastar 15% de saúde, o Estado 12%. A União não tinha um limite mínimo a ser gasto. Os municípios gastam hoje, em média, 23% em Minas Gerais. O Estado gasta no limite mínimo de 12%. A União não tem um limite de gasto, realmente a União é um problema sério que ela subfinancia. Tanto que em 2014 a União deixou de gastar 5 bilhões que estava na previsão orçamentária. Como equilibrar, então, essa questão orçamentária, os recursos disponíveis no orçamento e esse direito constitucional que não tem limite? A União, na verdade, precisa gastar mais com saúde, os estados também. O gasto dos estados está subfinanciado a saúde pelos estados e pela União. A União minimamente tem que aumentar. Mas nós tivemos uma surpresa agora em 2015, através da emenda constitucional de 86 de 2015, ela vai reduzir o gasto de saúde da União em 2016 em 9 bilhões. Então temos o ano de 2016 que a judicialização provavelmente irá crescer ainda mais. E o senhor viu que nesses últimos dias aí o governo tentou resgatar a CPMF, que é a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, destinada, em tese, para a saúde pública. E não foi à frente, não vai ser mais recriada. Como é que o senhor avalia essa situação? Mas nós nunca tivemos um orçamento para a saúde própria. A CPMF, quando foi criada, o dinheiro nunca foi destinado para a saúde. O dinheiro entrava no bolo orçamentário e tinha aquele percentual. Se criar o CPMF na mesma modalidade, nós não teremos aumento dos gastos com a saúde. O que vai ter maior arrecadação, que
supostamente seria para a saúde, mas vai entrar no caixa do tesouro, vai melhorar o tesouro e a saúde vai continuar sem receber. Equilibrar as contas gerais, né? Exatamente. As contas públicas. O senhor tem ideia de quantas ações judiciais tramitam hoje em Minas Gerais em torno da questão da saúde? Nós temos tramitando 38 mil processos em saúde em Minas Gerais. Esse levantamento, dia 30 de junho, que eu fiz no Tribunal de Justiça, 38 mil no final de junho. Desses são 19 mil de saúde pública e 19 mil de saúde suplementar. Então, mais ou menos 50% cada um. São os planos de saúde que o senhor fala. Planos de saúde, exatamente. E nessas situações o cidadão sempre ganha? Não, sempre ganha não. Nós precisamos pensar o seguinte, se nós temos, eu comento muitas vezes, saúde é tudo para todos, sim, tudo para todos, desde que haja medicina baseada em evidência, desde que não haja política pública daquilo, então o cidadão não sempre ganha. Nós sabemos que o lobby dos laboratórios é muito alto também para tratar das questões de saúde, então o cidadão ganha, muitas delas, que realmente é muito defeituosa a gestão, né? Muito bem. Doutor Renato, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente se essa judicialização da saúde afeta o gerenciamento, a parte do executivo da saúde pública. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o alto crescimento da judicialização da saúde, ações judiciais que tratam da saúde, e o nosso entrevistado é o desembargador Renato Dresch, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é coordenador do Comitê Executivo Nacional do Conselho Nacional de Justiça para a Saúde. Doutor Renato, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa, digamos, excessiva judicialização da saúde. Isso afeta, cria dificuldades para o gestor público conduzir as questões de saúde pública? Isso cria sim. Cria o chamado impacto deslocativo do orçamento. Se desloca o orçamento da saúde quando nós temos uma demanda judicial que determina o fornecimento de determinado produto que não está previsto na dotação orçamentária, a evidência é que esse dinheiro será deslocado de alguma rubrica já prevista. Então, realmente, isso impacta. Muitas vezes se tem ideia que quando o Poder Judiciário determina a inclusão de novos produtos, novos medicamentos ou novos procedimentos, se pensa que sai de outra alocação orçamentária. Não. Aquele valor sai do próprio orçamento. Mas seu problema é causado pelo defeito na gestão, causa mais defeito na gestão, que o Poder Judiciário acaba fazendo isso. E na avaliação do senhor, apesar de ser um direito do cidadão, ao recorrer à justiça, ele pode comprometer um direito coletivo, quer dizer, o direito individual versus o direito coletivo? Hoje não temos como falar isso ainda, não me permito na área jurídica falar isso. Se nós temos um subfinanciamento, eu não posso dizer que o cidadão individual, ele compromete coletivo. O comprometimento existe que a gestão está subfinanciada. Esse é o problema do comprometimento e não da pessoa individual. Eu não posso dizer para o cidadão que ele individualmente não pode ter acesso à saúde porque a saúde coletiva não está funcionando bem. Então ele tem acesso. O que tem que realmente consertar, tem que melhorar a gestão coletiva. Eu me lembro que o senhor esteve aqui outra vez em outro programa conosco, falou a respeito de um trabalho que o senhor estava organizando, de um comitê, que nós até adiantamos daqui a pouco, sobre essa capacidade de articular, de negociar, de buscar uma conciliação com o executivo no sentido de diminuir esse impacto. Como é que está esse trabalho? Nós temos hoje, está em formatação na terceira vice-presidência do tribunal, que é se criar as câmaras de conciliação. As câmaras de conciliação têm a ideia de que, antes do processo ir para a decisão liminar do magistrado, essa decisão passa para a Câmara de Conciliação. Isso está em estudos, realmente está bem avançado, e o tribunal deve criar um piloto em Belo Horizonte, sobretudo, ainda até o final do ano. Então, melhoraria, porque antes de o juiz decidir, a gestão vai se manifestar, vai dizer se pode atender aquilo administrativamente ou não. E a criação de varas especializadas com esse objetivo, você acha também que podem ajudar? Essa é uma demanda que eu bato nela, eu falo que eu sou o maior lobista para a criação de varas. Eu até não falo especializado, exclusiva, eu falo varas com competência prioritária, como recomenda o CNJ, através da Resolução 43, pede que se criem varas. Se criássemos varas especializadas, os magistrados poderiam se qualificar, poderíamos ter um trabalho melhor realizado, porque ele teria tempo para estudar a matéria.
Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton. Por favor, a primeira pergunta. Com fomento às formas alternativas de solução de conflitos, ainda que em médio prazo, pode-se falar na desjudicialização da saúde? Bernardo, esse realmente é um sonho, que o Poder Judiciário não é o lugar onde se deve buscar saúde. Com as formas alternativas de solução de conflitos, até o novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor no próximo ano, ele fomenta muito isso, ele prevê isso. Eu acho que teríamos formas alternativas, como falei, as câmaras de conciliação são um meio para que tenhamos uma diminuição na judicialização, ou seja, mesmo judicializado também teremos um acordo que pode ser realizado antes da decisão judicial. Gostaria de saber se há algum projeto que envolva políticas sociais que garantam a efetividade do direito à saúde. Sabrina, estratégias políticas, sim, nós temos um arcabouço normativo nacional que trata da saúde. Eu falo que tem um cipoal de normas, são difíceis, mas temos sim estratégias, mas a dificuldade que nós temos ainda de criar uma estratégia nacional para termos a integralidade. O que se tenta é criar pequenos programas que acabam não sendo solução. Mas sim, existem estudos, existem trabalhos para que tenhamos uma estratégia nacional, que essa integralidade seja cumprida efetivamente. Em termos financeiros, como o Poder Executivo lida para cumprir com as determinações judiciais? Rafael, o Poder Executivo ele tem que ter dotação orçamentária. E quando o Poder Judiciário entra, porque nós temos um defeito na gestão. Então, o Poder Executivo tem que alocar as verbas necessárias para cumprir a ordem judicial. Porque nós não podemos limitar um direito de acesso à saúde. É um direito humano fundamental. É um direito social expressamente previsto na Constituição Federal. E como direito humano fundamental, a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que ela fala expressamente. Então, o Poder Executivo deve realmente fazer dotação orçamentária para que atenda a judicialização. Tanto que criar uma rubrica orçamentária apenas para a judicialização da saúde. Muito bem, agradeço então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton. Doutor Renato, esse comitê que o senhor participa, nós falamos até agora de saúde pública, ele também tem um alcance para a saúde privada, os planos de saúde? Sim, o nosso comitê ele é misto, ele tem tanto membros, no nosso comitê, todos os membros, é uma multidisciplinariedade em que se discute, tem médico, tem farmacêutico, tem gestor, tem procurador do Estado, tem da União, tem promotor, tanto da Justiça Estadual como Procurador da República. Então temos uma multidisciplinariedade ali dentro. E também atinge tanto pessoas representantes dos planos de saúde para discutir também essa demanda dos planos de saúde. Mas a nossa preocupação maior no comitê, nós nos preocupamos muito que tenhamos o acesso dentro da medicina baseada em evidência, tanto na saúde suplementar como na pública. As duas têm a mesma relevância. E esse comitê busca orientar os magistrados, porque os magistrados são preparados para questões técnicas, científicas, jurídicas, na hora de decidir assuntos médicos, clínicos, onde eles buscam esse assessoramento técnico? Nós fizemos uma parceria com o Estado de Minas Gerais e com o Hospital das Clínicas, que através do NATS forneceu notas técnicas. Embora temporariamente seja suspenso, estamos restabelecendo, mas nós já disponibilizamos na página do Tribunal de Justiça, na biblioteca digital, nós temos disponibilizados aproximadamente 400 notas técnicas, aproximadamente 800 notas rápidas e mais de 31 pareceres técnicos, onde é que os advogados podem buscar os advogados, os magistrados e toda a comunidade jurídica pode buscar informações para decidir demandas da saúde. Então temos sim, hoje tem um banco de dados bem substancial já. E vamos restabelecer a nota técnica para que o magistrado, antes de decidir, ele possa já solicitar uma nota técnica. Mas hoje, na saúde suplementar, essas notas técnicas são fornecidas. Então o juiz, se quiser uma liminar, ele pode pedir uma nota técnica para saber se tem pertinência sob o aspecto da medicina baseada em evidência. Muito bem, ainda na área privada, gostaria que o senhor avaliasse o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que poderia ter uma intervenção maior nesse sentido, evitando essa judicialização, no sentido de cumprir um papel também para promover essa conciliação. Mas sobre isso eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco. A gente volta em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a judicialização da saúde, o excessivo crescimento de ações judiciais na área da saúde. O nosso entrevistado é o desembargador Renato Dresch, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também é coordenador do Comitê Executivo Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Doutor Renato, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do papel dessa Agência Nacional Suplementar de Saúde, a ANS. Ela poderia, em uma intervenção, facilitar essa conciliação entre o usuário e os planos de saúde dos operadores para evitar essa judicialização? Não, esse trabalho já é realizado pela ANS. Ela ajuda bastante já, que as demandas elas são provocadas administrativamente e ela provoca o plano de saúde e são obrigados. Então, quando tem reclamação na ANS, ela já provoca o plano de saúde e é obrigada a dar uma resposta imediata para eles. Até se não der uma resposta efetiva, substanciosa, eles, inclusive, são multados. Então, existe já um trabalho da ANS. O trabalho da ANS é um trabalho bem interessante que é realizado já. No semestre passado, no encontro realizado em São Paulo, da segunda jornada de Direito da Saúde, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, defendeu a conciliação para reduzir o número de ações na Justiça, até mesmo nesses casos para interpretar contratos. Isso é possível, o senhor acha? É possível, sim, também. O novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor em 2016, ele exatamente remete para isso. A conciliação deve existir em todos os processos. E não adianta o Poder Judiciário querer buscar para si a solução dos problemas da sociedade. Não é a função dele buscar problemas da sociedade. O Poder Judiciário deve ser buscado apenas supletivamente. Nós temos hoje o chamado fetiche da judicialização. Toda a questão, todo o desacordo, eles acham que o Poder Judiciário deve resolver. As pessoas não sentam, não conciliam, não conversam quando deveriam conciliar as demandas, ao invés de buscar o Poder Judiciário. Mas a situação é delicada para os juízes, porque às vezes precisam decidir com urgência, porque envolve a vida das pessoas, né? Mas isso não retira a atuação jurisdicional nas questões de urgência e emergência. Essa o juiz deve decidir de imediato. O que deve ter um certo cuidado para que essa decisão tenha o mínimo critério técnico, dentro, que eu sempre falo, da medicina baseada em evidência. Teremos evidência científica de que aquele medicamento tem que ser eficaz, eficiente e seguro. Senão, o juiz não deve conceder também. E temos questão do registro da Anvisa, os medicamentos experimentais e tratamento fora do país, que nós temos uma vedação legal para tratar fora do país. Tem que ter um limite também, né? Sim. Agora, é possível que surjam, por exemplo, aí, uma fila de ações judiciais na área da saúde de pacientes, usuários, que ficam esperando o atendimento na saúde, mesmo tendo ação a liminar e ação judicial? Não. Pelo artigo 461 do nosso Código de Processo Civil, o juiz pode adotar todas as medidas necessárias para fazer com que se cumpra a decisão. Fixado o prazo e não havendo cumprimento, o juiz pode, inclusive, fazer bloqueio de dinheiro na conta bancária do Estado, faz através do Bacen-Jus, eletronicamente, faz o bloqueio numerário e paga o serviço privado quando o público não estiver funcionando. Não se chega a determinar a prisão de ninguém, não? A prisão, acho isso um total equívoco, decretar a prisão de gestor. O gestor está trabalhando, o dinheiro não é dele, ele pode ter alguma dificuldade financeira, ele não é dono do orçamento. Então é equívoco prender gestor. A solução está no bloqueio de numerário em conta do poder público. A maioria dessas ações judiciais refere-se à compra de medicamentos ou cirurgias? Grande parte são medicamentos, acesso a medicamentos, que as cirurgias têm também bastante, nós temos filas de cirurgias, sobretudo ortopédicas, 2, 3, 4, 5 anos, isso realmente é um equívoco total, de pensar que seriam os chamados procedimentos eletivos, mas o procedimento eletivo também não pode ter um prazo, ou não pode ter prazo nenhum. Eu gosto de usar como exemplo a Inglaterra, que tem um prazo de 180 dias para que haja atendimento. No Brasil nós não temos prazo, não tem regulação de prazo. Então a pessoa fica aguardando até que o poder público os atenda, sem saber qual o prazo para a solução dos problemas. E esses casos envolvem mais a saúde pública ou a saúde privada? A saúde pública. A saúde privada já tem um prazo bem mais reduzido para atendimento. A saúde pública é mais deficiente que a privada. E em relação às doenças, qual que é a mais comum que recorre aí, no caso, à justiça? Em relação à doença, mais a oncologia que mais tem dado incidência. O problema é que as doenças oncológicas, elas têm um quadro mais grave, realmente o resultado é mais grave. Então, grande parte sim das doenças oncológicas. Embora tem muitos outros medicamentos que são buscados também. Hoje, tem a vez da Ritalina também, todo mundo que tem um filho que está um pouquinho hiperativo, já querem colocar Ritalina, que seria o meio de melhorar a concentração. Nós queremos realmente uma medicação excessiva. E esses medicamentos que ainda não foram
introduzidos no sistema, no cardápio do Sistema Único da Saúde, e às vezes são experiências que se faz em outra parte do mundo aí. É possível também isso ser reintegrado? Não, o experimental de modo nenhum. O que se tem admitido que a lei permite que se faça, que se comprem medicamentos, mesmo não registrados na Anvisa, desde que estejam registrados no país de origem. Isso é possível sim, mas nós não podemos utilizar medicamentos experimentais para fazer experiência. Quem faz experiência é o laboratório. Se o laboratório quiser fazer experiência, ele pode fazer experiência sim com a autorização do paciente, mas a experiência dele vai ser até o resto da vida e não ser uma experiência por um determinado período. Uma maneira de evitar, por exemplo, a exploração da indústria farmacêutica dessa situação brasileira, né? Sem dúvida, o lobby da indústria é muito grande. Eu falo que o lobby da indústria farmacêutica é mais forte que a bélica. Muito bem. Doutor Renato, eu vou fazer uma breve interrupção da nossa conversa para o senhor fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu indico essa obra do Ken Follett, essa terceira obra, a trilogia dele, A Eternidade por um Fio, que é, na verdade, um romance histórico que conta a história da Cortina de Ferro até a atualidade. Então, realmente é um livro bem interessante. Realmente nós, além de lermos um romance, nós temos, sim, um pouco de conhecimento histórico. Uma boa indicação, obrigado aí. Doutor Renato, voltando então à nossa questão aqui, o que vinha a ser o princípio da reserva do possível em questões judiciais que envolvem a saúde? Essa questão é invocada em todos os processos. Fala o princípio da reserva do possível, dizendo que não tem dinheiro. Mas o fato é o seguinte, quando fala que não tem dinheiro, a dotação orçamentária ela é feita pelo Executivo com a aprovação do Legislativo. E eu, como executor, como prefeito, governador ou presidente, eu escolho quanto de orçamento vou colocar para a saúde. E nós sabemos que a União e o Estado estão colocando de menos. Os municípios, sim, estão gastando acima do mínimo, estão gastando bastante, mas o Estado e a União estão gastando de menos com saúde. Em relação a esses medicamentos que ainda não têm a comprovação científica, a eficácia comprovada, como é que o juiz toma essa decisão, mesmo desconhecendo essa comprovação? Não, o juiz tem que buscar uma nota técnica, tem que procurar uma informação técnica se aquele medicamento de acesso que se pretende, se tem eficácia, eficiência, efetividade e segurança. E além disso tem que saber se o SUS não fornece um outro medicamento que tenha a mesma eficácia terapêutica. Muitas vezes a receita é apresentada apenas com a marca e não pelo princípio ativo. E nós, na saúde, precisamos pensar pelo princípio ativo e não pela marca do medicamento. Geralmente, os medicamentos mais novos são muito mais caros, mas não resolvem o problema do paciente. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Renato Dresch, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é coordenador do Comitê Executivo Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E discutimos aí o excesso, o crescimento das ações judiciais na área da saúde pública e saúde privada. Doutor Renato, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado, prazer foi meu. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.